Corinthians é o rei da mesa, Corinthians de 2015, derrotou o Santos de 2010 na semana passada. Então o Corinthians de 2015 é o atual rei da mesa. E ele disputa o rei da mesa hoje contra o Galo, campeão da Libertadores de 2013. E aí vamos ver quem é o rei da mesa aqui pela maioria dos jogadores que os meninos vão escolher. Formiga, Cássio ou Vitor? Cássio. Cássio, para mim, foi... Os dois foram muito decisivos, mas eu acho o Cássio mais goleiro. Não, eles foram muito importantes, mas acho que a gente tá falando de uma defesa muito sólida. Um Vitor que tem uma defesa que é muito emblemática, mas assim, o Cássio ele é mais goleiro que o Vitor, para mim, né? Então... Pois é, então, aí vai complicar essa escolha aqui. Mauro, Cássio ou Vitor? Estamos falando do Galo de 13 contra o Corinthians de 15. Do Galo doido, o Corinthians, até porque são torneios de características diferentes, né? Um é um campeonato brasileiro, pontos corridos, o outro é um mata-mata espetacular do Galo do Cuca, né? E eu tento sempre fazer exatamente o desempenho, né? O operário do mês ou o the best do ano. Isso aí, Cássio, essa é a ideia. E o Cássio é mais goleiro que o Vitor, tem uma trajetória maior, mas o que o Vitor fez em 2013, aliás, estamos falando disso muito por conta do Vitor. O Cássio jogou muita bola em 2015 e outro ano fundamental. Quando o Corinthians vai bem, não tenha dúvida desde 2012 que o Cássio está bem. Quando o Corinthians não consegue tão bem, é que o Cássio não esteve tão bem. E o Vitor foi a grande temporada em que foi canonizado. São Vitor. Muito bem, pois é. André, decide Cássio de 15 ou Vitor de 13. Quem você escolhe? Então, eu acho que esse é o grande detalhe, né? Eu vejo aqui os comentários da galera, a galera é afobada, né, para comentar e não presta atenção no que está sendo perguntado, cara. Pô, o Cássio deu um Mundial pro Corinthians. Sim, mas não é o que está sendo perguntado. O Mundial foi em 2012. E outra, por exemplo, se fosse o Cássio da Libertadores de 2012 com o Vitor da Libertadores de 2013, também seria uma baita briga, porque seria mesmo. Né, o Cássio tem uma grande defesa em 2012, mas não é o campeonato, a competição que ele é mais exigido. Então, assim, eu acho que o Corinthians poderia ser campeão brasileiro em 2015 sem o Cássio. Acho que o Atlético não poderia ser campeão da Libertadores sem o Vitor em 2013. Por isso eu vou de Vitor. Fecho com você nessa. Então, Vitor leva essa por maioria. O Formiga votou no Cássio, mas o André e o Mauro foram de Vitor. Fagner ou Marcos Rocha? Vou começar com você essa, André. Fagner ou Marcos Rocha? Aí eu vou de Fagner. Mas assim, o Marcos Rocha, ele acho que é né? É quando ele arrebenta e tal, mas eu vou de Fagner. Muito bem. Você, Formiga? Rapaz, é difícil, viu? Mas eu vou de Fagner também. Não, ela é difícil, mas eu vou de Fagner, porque eu acho que o Fagner também é mais lateral, e enfim, o Fagner, assim, que decepção. Fagner. Fagner em alguns momentos. Esse é o voto bairrista só porque é o Fagner maravilhoso cantor. Não, porque eu já me decepcionei bastante com o Fagner, se fosse por isso, eu não votaria. Não mistura essas coisas. Também acho que não ferrou, velho. Eu também acho, mas se esforcem. Se esforcem, gente, porque senão, pô, um dos maiores álbuns da história da música brasileira. A galera não faz isso com a gente. Nós vamos invadir sua praia. A gente não... O pessoal, eu gosto do Formiga mais, não sei o quê, eu gosto do André mais, não sei o quê. Então aqui, ó, eu não vou me misturar. O cara que entra lá e fala, depois dessa opinião... Namorados, se você dá amor, o que vem em troca... O cara escreve assim, ó. Essa é a sua opinião, seu canhota? Não vou ver mais a Champions. Tá bom, não vai ver mais a Champions. Tu pode achar o volume, você pode, mas tu não vai ver a Champions? Aí tu é muito burro, né? O Marcos Rocha fez uma ótima Libertadores da América, os latereios dele já foram muito importantes também, né? Mas eu fico com o Fagner, foi o mais consistente, né? Eu acho no nível superior também, foi muito bem, como quase todo o Corinthians. Eu fico com o Fagner. Muito bem. Gil ou Leonardo Silva, Bruno Formiga, em quem você vota? Gil do Corinthians de 15 ou Leonardo Silva do Galo de 13? O Léo teve gol importante e tal, mas assim, o Gil foi supremo, né, em 2015. Gil. Supremo, eu gostei muito. André, com quem você vai desses dois? Você sabe que até na grande rivalidade que a gente teve
há algum tempo na música e que vira e mexe eles fazem de novo? Gil ou Caetano? Gil é tipo Messi ou Cristiano Ronaldo. Gil ou Caetano? Gil ou Caetano? Eu várias vezes a gente, quando era adolescente e tal, tava começando a descobrir o mundo, que tinha esse duelo nos botecos da vida. E eu sempre fui de Gil. Muito bem. O Caetano é genial, mas eu sempre fui de Gil. É verdade. Gil ou Leonardo Silva, ou Maurito? As saudades desses tipos de... Ao nível, né? Caetano e Gil. Ai, meu Deus. O Mauro, a saudade que Mauro tem. Mauro não gosta de acompanhar a música atual brasileira. Não, eu gosto, por isso mesmo. Verdade, Mauro. Não, esse que é o meu problema. Eu por dever, eu escuto. Esse é o problema. Não deveria. Não deveria ser. Eu tenho que falar mal. Se bobear, eu sei algumas estrofes do Restart, porque coisas que eu não gosto mesmo, eu quero ouvir. Eu li o livro do Brilhante Ustra. Meu Deus. Ave Maria. Eu não me Para ter mais argumentos para... Desnecessário, né? Não, para ter uns argumentos para ver por que é. Voltando a Gil, embora eu acho embora para mim o emparelhamento não fosse esse, mas enfim, como é Gil e Leonardo Silva é fundamental, pô, o gol de cabeça... O gol, talvez, de cabeça mais longo da história do futebol, não só pela emoção do jogo contra o Olímpia, mas demorou mais ou menos 4 minutos e meio para a bola entrar, a bola sensacional. Mas o Gil eu acho bem mais zagueiro, Gil. Muito bem, então Gil passa aí por 3-0. Felipe, hoje zagueiro do Atlético de Madrid, mas Felipe zagueiro do Corinthians em 2015, ou Hever no Galo de 2013. Ai, eu acho que tá bem difícil essas disputas aqui para mim. Mauro, vou começar com você essa. Felipe ou Hever? Também discordo do emparelhamento, mas se fosse o meu emparelhamento, daria o corintiano e para mim também vai dar. O Hever também é muito importante, gosto demais do Hever, mas foi a temporada da vida do Gil, no sentido que mudou. Só o Tite... do Felipe. Perdão, do Felipe, De novo, eu troquei as bolas aqui. Foi a temporada da vida do Felipe. Foi a temporada que só o Tite confiava no Felipe. Nem o Felipe confiava tanto, e tá aí a gente tá vendo o acerto do Tite. Felipe. O Felipe já não era mais moleque, né? E ainda assim o Tite... E só antes mesmo, até amigos do Felipe, o próprio Felipe, cara, foi impressionante, um baita mérito do Tite, o que ele manteve e, evidentemente, o desenvolvimento do Felipe. O Hever também, eu vou falar um negócio pra vocês. O Hever nos bons tempos de Hever, ele jogava uma barbaridade. Formiga, Felipe ou Hever? Rapaz, aí eu vou ficar com o Hever, viu? Eu acho que foi a temporada do Felipe, assim, ele jogou muito, mas tinha o Gil para dar uma sustentada. Eu acho que o Hever foi muito fundamental naquele Atlético, assim, muito, muito decisivo, uma liderança bizarra. Eu vou de Hever. Hever, então tá 1-1, André Henning. Decide aí, Felipe ou Hever? Eu comecei o debate votando no Hever. Mudou de ideia? Não, ainda não estou convicto, mas já faltando 8 minutos para o meio-dia, eu preciso tomar uma decisão e eu vou na importância para a competição, tá? Na competição, eu acho que o Felipe teve bastante ajuda do Gil. Uhum. O Hever também teve ajuda, mas assim... Do Leonardo Silva. Mas o Hever eu acho que era o protagonista da história. Eu acho que uma zaga Gil e Hever vai ficar bem bonitinha. Então eu vou de Hever. Mas eu sou fã do Felipe a ponto de uma das grandes críticas minhas direcionadas ao Tite hoje não ter dado chance para o Felipe antes e continuar insistindo na zaguinha dele. Tá, entendi. Então passa o Hever aqui e não o Gil. E aí a gente precisa fechar ali na lateral esquerda. Wendel ou Richarlison? Vai, André, começa com você essa. Essa é a temporada do Wendel. Assim, tão a temporada dele que ele vai embora pro Inter, né, quando termina. Nessa temporada. Não, ele vai embora depois ainda. Ele vai depois, né? Uhum. Mas acho que é o grande momento dele. Depois sumiu, né, cara? É só o momento dele. E eu não tenho, assim, eu posso estar completamente errado, porque a minha memória, mas não tenho, assim, o Richarlison de ter sido um grande... eu vou de Wendel. Eu tenho essa dificuldade da memória aí também, André. Mauro não tem essa dificuldade. Eu tenho certeza que não. Maurício. Não, até porque a gente recentemente mostrou esse jogo, a decisão, por exemplo,
É um dos livros que eu fiz de 2013 com o Leonardo Bertozzi e o Mário Marra, e conversei longamente também com o Vitor aqui no nosso Fora de Jogo, também relembrando muito a campanha de 13. Não foi o melhor momento do Richarlison no lateral, mas um grande vencedor, mas um maravilhoso momento do pai, né, o Leila, porque tinha os 2 filhos, né, campeões da América, como já havia sido o Alexandro também antes, em 2010 pelo Inter. Mas nenhum dos dois me convenceu muito, tá? Acho o Richarlison mais jogador que o Wendel. Mas tá difícil, viu? Eles jogaram mais do que eles jogaram, tá? O que não significa dizer que comprometeram, tá? Eu vou ficar pela regularidade com o Richarlison. Tá, então, Formiga, decide aí o Wendel ou o Richarlison, tá 1-1. Eu vou de Richarlison também. Até por nem ser a sua função original e tudo, mas ter feito um papel muito digno. Acho que a gente matou aí de que, beleza, o Wendel foi bem e tal, mas depois eu vou de Richarlison. Boa. Ralf ou Pierre? Como é que a gente começa esse meio campo, Formiga? Com o Ralf ou com o Pierre? Rapaz, o Pierre jogou muita bola, né, pelo Atlético, mas, cara, na hora do pau a pau, assim, o médio Ralf, pra mim, é melhor que o melhor Pierre, então eu vou de Ralf. Boa. André, você vai com quem nessa? Hever? Ralf. Hever. Pierre ou Ralf? É o Darth Vader cachorro, né? Ralf. Tá de novo? Ei, André, tá ruim de novo. 3, 2, 1, vai. Ei, Ralf. E o negócio volta normal mesmo. Cara, volta, é impressionante. E outro dia, sem o microfone, eu sozinho, falando pelo microfone do próprio computador, e aconteceu isso. Aí eu falei, beleza, antes eu tiro o microfone e ele volta. Agora eu vou tirar o quê? Se tá no interno. Aí eu desliguei o computador e liguei. Impressionante, cara. Meu Deus. E olha que esse computador não foi barato, mas tudo bem. Mauro, você vai com quem? Ralf também? O Ralf também. O Pierre, como sempre, muito eficiente. Ele merecia essa conquista por aquilo que ele já havia feito em outros clubes e foi muito bem, foi muito importante no Galo, mas o Ralf foi num nível superior. Ralf. Boa. Então, por enquanto, a gente tem o nosso time com o Vitor, Fagner, Gil, Hever, Richarlison, formando a defesa. Começamos o meio campo com o Ralf. Só vou dar uma parada para dizer, senta o dedo no like, porque senão a gente não vai chegar a 4 mil e eu não vou dar a quarta dica. E eu preciso matar quem é esse cidadão. Então, por favor, senta o dedo no like aí pra gente chegar nos 4 mil. Sigamos com o meio campo. Com Elias ou Leandro Donizete? André, volta aí. Elias, de 2015 contra Leandro Donizete, de 2013. Deu Elias pro André. Pra você, Maurito? Gostei da pausa dramática de Ricardo Mack e do André. Agora assim, tipo, Xavi ou Iniesta? Pô, todo respeito já desrespeitando, foi a melhor temporada do Leandro Donizete, os melhores jogos, alguns melhores minutos do Leandro Donizete. Pô, Elias, assim, muito mais. E, claro, características muito diferentes. O Leandro Donizete foi realmente muito importante. No final, o Josué, que era muito mais jogador também e tal, mas não dá para comparar, Elias. Essa comparação aqui é bem complicada, inclusive com os dois para mim, de Ralf e de Elias. Disputar com qualquer um deles. Formiga, você vai de quem, Elias ou Leandro Donizete? Não, vou de Elias mole aí. O que eu acho que vai ficando evidente é que, cara, apesar dos títulos não serem compatíveis, o time do Corinthians era mais time que o Atlético 2013. E aí acho que isso tá ficando meio que evidente nos votos aí. Estrutura. E tem uma galera que vai chamar de barrista. Não, eu acho que era mais time. Eu acho que foi mais time. Mas não eram peças conhecidas, né? Mas a estrutura funcionou, mas eram conhecidas. Tudo bem, eu só quero dizer assim, porque às vezes a gente diz, o técnico, nesse caso aqui o Tite, né, ele já tinha peças melhores, mas quando essas peças chegam, a gente nem conhece essas peças para dizer que eram melhores, né? Sim. Eu acho que o técnico faz uma diferença aqui em fazer essas peças serem conhecidas, e aí hoje a gente faz essa votação achando meio óbvio até. Ralf e Elias aqui nesse meio campo. Agora eu quero ver. Pode ser que vocês digam que não tem disputa, mas é porque eu gosto muito dos dois aqui, mas eu sou muito apaixonada por Renato Augusto. Renato Augusto e Ronaldinho Gaúcho. Renato Augusto do Brasileiro de 2015 contra Ronaldinho Gaúcho da Libertadores de 2013. André, você vota em quem? Então, realmente, o Renato Augusto, ele jogou demais, eu também sou fã, é um cara que, putz, ele
tem uma qualidade, cara, tem um... Mas de votar contra o Ronaldinho, Pois é. com a minha pessoa aqui, vai ter que ser num momento, cara, vai ter que ser assim, vai ter que ser um negócio muito escancarado. Ronaldinho do Fluminense, aí você vota contra. Pra eu ficar sem graça de votar, entendeu? Não é? Se eu tiver a cara de pau de falar Ronaldinho e ficar assim e não rir, eu vou votar. Porque Ronaldinho contra Messi. Ronaldinho, Messi? no auge? Não, Messi. eu já falei isso 200 vezes, gente. Eu sei. Todo mundo me pergunta, Messi Vem ou Cristiano comigo, Ronaldo? André Henning, vem comigo. Não tem. O Bruxo foi o que mais eu vi jogar na vida. Não tem. Acabou, mas enfim. O Ronaldinho de 2013 contra o Renato Augusto. Renato, você é lindo, maravilhoso. Ronaldinho. Formiga, você vai de quem nessa disputa? Cara, a Libertadores do Ronaldinho, ela foi boa. Eu não acho que ele foi o melhor do time, tá? Eu acho que o Tardelli jogou mais do que ele, mas ele foi muito fundamental em momentos muito agudos. Ter ele ali já não era a melhor forma, já não era o cara mais estimulado. E mesmo assim, ele fez algo muito difícil, né? Que é ser campeão do Champions e ser campeão do Libertadores. Os que foram o contrário. Primeiro Libertadores, depois Champions, que é o caminho natural, né? O auge chega na Champions, o Ronaldinho conseguiu fazer o caminho contrário. E foi bem, cara. O cara meteu 4 gols, deu 7 assistências, ele cumpriu o seu papel. E acho que é Ronaldinho Gaúcho, apesar do Renato Augusto ter feito talvez a grande competição da vida dele. Concordo. Ô, Mauro, vota que você não votou, Mauro. E Renato Augusto ou Ronaldinho depois disso tudo? O Ronaldinho, no momento de chegada, caiu de produção. O próprio Galo caiu muito de produção nessa Libertadores 2013. E, de novo, o Ronaldinho me decepcionou um pouquinho, mas não a ponto de não ser campeão. Mas ele também, o Tardelli, para mim, jogou mais. E, para mim, o Renato Augusto foi o melhor jogador do Corinthians naquele Campeonato Brasileiro. Então, como a votação é essa, é claro que o Renato Augusto vai votar no Ronaldinho Gaúcho. Mas como o critério é esse, eu quero tentar me ater a ele e, digamos, a minha coerência, vamos de Renato Augusto. Muito bem, Maurito. Gostei do seu voto. Mas levou o Ronaldinho Gaúcho, no caso, porque claro, eles votaram no Ronaldinho Gaúcho. A gente está já caminhando para a reta já final desse aqui. Vai, senta o dedo no like, falta menos de 100 likes. Eu fico caindo na do Formiga aí. 4.000. Bora. Essa provocação barata do Formiga. Jadson ou Tardelli? Ô, Mauro, eu vou começar com você, porque você disse aí também do Tardelli ser o mais importante dessa conquista do Galo. Então, naturalmente, aqui é Tardelli? Então, eu votei no Renato Augusto, o melhor do Corinthians em 2015, mas o Jadson também teve no nível altíssimo, absurdo, tá? E características completamente diferentes, né? Embora as funções nem tanto, né? O Tardelli alternava muito com o Bernard os lados, né? Mas os dois eram por lado. O Jadson jogou como externo desequilibrante, foi uma mudança de chave do Tite, inclusive para a própria seleção. O que ele faria com o Coutinho foi baseado no que brilhantemente desempenhou o Jadson em 2015. Cara, é um voto de altíssimo nível, mas eu vou ficar com... Cara, pela regularidade, eu vou ficar com o Jadson. Olha, aí me surpreendesse, Mauro Betti. Pelo nível, porque são times diferentes, embora eu jogasse muitas vezes pelo mesmo lado do campo, as funções eram completamente diferentes, e as características também, né? Isso é verdade. Ô, Formiga, Jadson ou Tardelli? Me dá a sua opinião, Formiga, embasada em muitos dados, por favor. Sempre embasado em dados, mas eu vou ficar com o Tardelli, até porque no final das contas eu acho o Tardelli um maior encantamento, um jogador mais brilhante. Não, é que eu acho o Tardelli mais jogador mesmo. Isso não é subjetivo? Achei que era isso. Eu estou zoando, mas se você tem caras que fazem a mesma coisa de maneira próxima, mas um diverte mais que o outro, eu acho que dá pra votar no cara que você diverte mais. Quando você tem um abismo de diferença, aí, mas enfim, nesse caso eu vou de Diego Tardelli. Eu tava tentando abrir aqui as paradas, mas não adianta trazer número nesse vídeo porra nenhuma mesmo. Então eu vou com o Tardelli. André. Ai, no bingo, na quermesse. Pro inferno. Vou de Tardelli. Tardelli, muito bem. Gostaria de dizer... Inferno. É o quê? Pro inferno. A gente já tá nele, pô. Malcolm ou Bernard? Bernard Alegria nas pernas? Isso. Alegria nas pernas, isso aí. Formiga, Malcolm ou Bernard? Bernard foi fundamental ali, acho que um dos melhores momentos da carreira do Bernard, foi o que fez ele ganhar um status, inclusive de alegria nas pernas, para um ano depois estar numa Copa do Mundo,
saiu muito por conta disso, né? Foi jogar fora muito por conta disso. O momento, o Malcolm também, né? Ele também vai embora. Mas eu acho que o Bernard teve um momento de mais protagonismo. O Malcolm estava por ali, tinha gente bem mais importante que ele. O Bernard era um cara importante naquele Atlético. Então pronto, o Bernard leva para o Formiga. Vamos ver se Formiga e André vão concordar nessa. Malcolm ou Bernard, André? Eu vou de Bernard. Acho que o Malcolm fez uma temporada tão boa que ele foi vendido e com pompas e tal. Então, mas vou de Bernard. Bernard é o voto do André e o seu, Maurito? Bernard, melhor temporada do Bernard. O Malcolm foi impressionante porque ainda muito jovem, com toda a pressão do Corinthians. O Bernard também era jovem, mas o Bernard foi muito determinante. Bernard. E aí já começa contigo, Mauro, pra gente escolher o atacante. Wagner Love ou Jô? Aquela temporada do Jô também. O Love teve uma campanha fantástica, que ele começou mal, perdeu a condição para o Luciano se lesionou, o Wagner Love voltou muito bem, inclusive fazendo funções que não fazia, ajudando muito sem a bola. Mas o jogo foi determinante, o estilo de jogo do Galo direto, aquela bola espetada para ele preparar para quem vinha de trás, como o Ronaldinho Gaúcho, o Tardelli, enfim, o jogo foi muito importante, né? Eu acho até eu gosto mais talvez do Wagner Love como jogador, mas naquela temporada o jogo foi muito importante. Jô. Boa, para você, André. Jô, eu acho que o Wagner fez uma grande temporada, mas eu vou naquela de se tirar um, será que fica com o título? Será que... E o Jô, ele acaba indo pra Copa por causa dessa Libertadores aí, né, não? Sim, também, porque ele foi para a Copa das Confederações, embora a Copa das Confederações tenha sido disputada entre o primeiro jogo contra o Nils e o segundo, né? Mas ele, com certeza, foi o desempenho na Libertadores que ele levou para a Copa das Confederações em 13. Isso aí. Então o Jô é o voto do André, e aí o seu também é 3-0 nessa, Formiga? 3-0, acho que alguma tranquilidade até. Olha, eu vou dizer que ali no meio... Baseado em quê? Baseado em quê? Cadê os argumentos? Toda a Libertadores do Jô foi em alto nível, nem todo brasileiro do Gol foi em alto nível. Meter gol, fazer o que ele é pago para fazer. Fazer o que ele é pago. Então vocês meter gol agora é a diferença. Pro inferno. Vocês dois tinham que fazer o grande debate. Isso. Você tá louca para participar, que eu sei. Você tá louca pra entrar nessa história, mas você não tá querendo que o Formiga, tadinho, fique diminuído no meio dessa discussão. Eu ia gostar de participar. Não, porque olha, Deus o livre, falar mal do Formiga aqui, as pessoas ficam assim, revoltadas, ouriçadas, e aí os xingamentos a mim, eles realmente não são leves, então eu prefiro... Tem o exército me abster. Então o Jô leva... Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que o Formiga falou ali, quando a gente votou em Ralf, e Elias, o Formiga disse, a gente está aqui comparando disputas diferentes, né? A conquista da Libertadores ela é mais importante, mais difícil, maior do que a conquista do Brasileiro. Mas, naturalmente, a gente está vendo que o Corinthians tem jogadores melhores. E não. Porque deu, na nossa votação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Galo nessa nossa disputa contra 4 do Corinthians. Então, a nossa seleção das nossas escolhas aqui ficou Vitor, Fagner, Gil, Hever e Richarlison, Ralf, Elias, Ronaldinho, Tardelli, Bernard e Jô. E aí, acho que até aqui no ataque a gente até pode discutir, acho que muito também pelo jeito que aquele time jogava, era Galo doido, divertido também de ver, né? Mas então, o Galo de 2013 é o novo rei da mesa aqui de placa.